Pergunta da editoria política da tarde. O senhor elogia o caráter técnico dos gestores e diz coligado com o povo de Deus, com o povo e com Deus. O senhor colocaria no seu governo um secretário que fosse um técnico competente, mas que fosse ateu? Com certeza, porque nós não podemos misturar religião, né, esporte, tem três coisinhas, né? Religião, esporte e tem mais um, qualquer. Tem três coisas que não se deve discutir. E eu digo uma coisa, viu? A mulher que dizem. É? Olha, essa aí é... Religião, esporte e mulher. É. Então, gente, eu acredito importantíssimo que a gente coloque os melhores técnicos. E quando eu digo que é questão de técnico, todo bom técnico, todo bom excelente, aliás, bom técnico e um excelente gestor. Quando é um excelente gestor? Quando ele é um bom técnico, mas tem a veia política. Porque sem a política ninguém anda para lugar nenhum. Agora, o inverso também é verdade. Sem a área técnica, sem saber gerir, sem saber administrar, não adianta ser o político que for, que vai fazer tragédia, vai fazer coisa errada. Então, aí é uma faca de dois gumes. Então, não pode ser 100% técnico e nem 100% político. Agora, se for 100% político, não vai dar certo. Se for 100% técnico, administrado por um político, pode ter certeza que a coisa anda. Pergunta da FIEB, Oswaldo Magalhães. Na PMI do Sistema de Transportes do Governo do Estado, foi apresentada a proposta do sistema Trivia Expressa, do arquiteto Lourenço Valadares. O sistema é o mesmo que o senhor propõe para o aerotrem? Tem muitas dúvidas sobre o aerotrem. Como que na prática isso funciona? Olha, é o mesmo? Na prática, não é a mesma coisa, mas assim, na prática é o seguinte, o aerotrem tem a Bonocô, aquele famigerado metrô parado ali na Bonocô, é mais ou menos parecido. Mais ou menos. São pilares e o trem vai num trilho, num monotrilho, não é, né? E ele circula. E por que ele é bom modal para paralela, por exemplo, para suburbana? Porque ele não vai destruir o meio ambiente. Você bota uma coluna aqui, outra lá 50 metros para frente e assim por diante. E com isso você mantém, né, o meio ambiente, mantém tudo do jeito que está hoje. O que está bom tem que se manter. Né? Aí eu pensei, de vez mexer, a paralela está boa, só que precisa de um sistema de transporte para evitar tanto trânsito. Agora o subúrbio está lá abandonado. Então, com esse dinheiro, dá para fazer tudo isso, dá para fazer a orla do subúrbio, a orla não, o aerotrem do subúrbio, o aerotrem da paralela, o aerotrem ligando a Rótula do Abacaxi à calçada, e ainda dá para colocar o BRT interligando via BA, saindo de Paripe até a Águas Claras, onde vai ter o metrô. Para depois a gente pode até se pensar em aerotrem também. Ou seja, nós vamos integrar vários modais, né, desde que o custo-benefício deles justifiquem a sua implantação. Porque se não justificar, com certeza não vai ser implantado. Pergunta do internauta Rafael Moura. O senhor tem projetos voltados para a conservação do meio ambiente ou voltado para a sustentabilidade? Com certeza, o meio ambiente ele é importante, né? Eu fico muito preocupado, estão querendo destruir ali o Vale Encantado, 1 milhão de metros quadrados, numa reserva. Nós temos tão poucas reservas, então a gente tem que cuidar com carinho desse patrimônio, né, da humanidade, porque está aí à disposição, a gente não sabe até quando, então nós precisamos sim cuidar, até porque esses problemas, né, do meio ambiente, eles acarretam problemas para as pessoas. Então, se a gente não fizer um grande saneamento básico, né, e não fizer realmente o tratamento das águas, dos esgotos, para poder depois lançá-lo ao mar, então nós vamos estar estragando o nosso principal ganha-pão, que é o mar, que é a praia, que é o turismo. Então, nós temos muito que cuidar do meio ambiente para que não degrade, né? Você vê que a Lagoa do Abaeté, com risco de secar, né, várias outras coisas que a gente vem identificando. A pessoa secou uma lagoa do Abaeté, que prejuízo enorme para a cidade. Certo que do jeito que ela está ali abandonada, ela não está servindo para muita coisa. Mas, depois que nós formos prefeito, com certeza vai ser de novo a grande lagoa do Abaeté. Pergunta da plateia. O que será feito em relação aos imóveis do centro da cidade que hoje encontram-se abandonados? É essa parceria do IPTU, né, que eu quero fazer com a iniciativa privada. Porque hoje nós temos 9 bilhões de dívida ativa, né? Que a gente tem que fazer um grande
pacto fundiário na cidade para poder regularizar 100% dos imóveis. A meta tem que ser 100%. Se bater 99%, nós temos que entender por que não conseguiu esse 1% ainda. Por quê? Porque hoje nós temos, né, por exemplo, vou dar um exemplo de uma área onde eu conheço. A pessoa ali no Pau da Lima, Mata Escura, aquela área ali, tudo era de Mestre Albino. Mestre Albino morreu agora com 83 anos e morava numa casa de R$200 de aluguel. E deve para a prefeitura 10 milhões de reais, devia para a prefeitura 10 milhões de reais de dívida ativa. Por quê? Porque todos os terrenos daquela área estão em nome dele. Ele não tinha mais nenhum metro quadrado, agora ele tem, que ele está enterrado, tem lá no jazigo dele, ele tem o metro quadrado dele, ali é dele. Mas ele não tem nenhum metro quadrado de terra e está devendo 10 milhões para a prefeitura. Aí eu digo, como é que vai ser possível? Esse cidadão que agora faleceu vai ser impossível, os filhos dele também não têm recursos, não vão pagar, e as pessoas, por outro lado, não têm a sua escritura e não podem pagar. Então nós temos que encarar isso com seriedade. Se tivesse, mas o dono não vai querer assinar a escritura. Ali tem 40 mil imóveis. Se cada um desse R$100 para esse dono aí, dava 4 milhões para ele, ele assinava até cheque em branco. Mas, né, então existe assim, quando se quer fazer, faz. Quando não se quer, arruma uma desculpa ou bota para a Câmara votar. Outro item que chama atenção no programa do senhor é a implantação de políticas de reparação através de parceria com os movimentos negros, mulheres, índios e quilombolas. Sua equipe identificou alguma comunidade indígena na área do município de Salvador? Não estou dizendo não. Eu falei isso aí como genérico, né? Inclusive incluindo o indígena, mas já identifiquei alguns indígenas que moram aqui. Eu acho que se for não é a área, mas é uma pessoa que merece o respeito. Inclusive, isso daí deve ter se passado alguma coisa, que isso aí fazia parte também do projeto meu de governo, quando eu fui candidato a governo. Mas, gente, é importante, eu quero falar aqui uma coisa, se fala muito em cotas. Você viu a briga que está lá. É cota, não é cota, é cota, não é cota. Eu não sou a favor, sou contra. Eu sou a favor de cota nas escolas para quem não pode pagar. Porque eu acho esse negócio de a gente tratar da questão da cor, eu sou bisneto de negro. Quem me deu o nome de Da Luz era negro, que o resto tudo era italiano. Ou seja, eu sou afrodescendente, tenho direito à cota. Mas aí eu penso, faz sentido isso? Eu sou a favor de 50% de cota para quem não pode pagar. Quem não pode pagar? O que seria isso para Salvador? Se representaria 41% de cota. Então, enquanto o pessoal das cotas estão querendo dar uma esmola de 3%, eu estou querendo dar 41% de vagas aos afrodescendentes de Salvador, porque eu quero destinar 50% das vagas nas escolas para quem não pode pagar. Então, esse é o objetivo, essa é a meta, e vai contemplar muito mais as pessoas que precisam. Então, por exemplo, o Pelé tem dinheiro, outros que têm dinheiro, e eles precisam de ajuda de quê? Entendeu? É isso que eu quero saber. Qual é a ajuda que precisa? Então, não é bem esse tipo de cota que vai resolver o problema. E sim, cota para quem não pode, não tem condições de fazer, a exemplo do ProUni que está funcionando, ao exemplo do projeto que a gente quer fazer das parcerias com as escolas aqui, como o Salesiano e outras escolas que só funcionam um turno. Então, dá sim para a gente disponibilizar para quem não pode pagar um espaço para ter a melhor educação possível, que vai ser a meta nossa de implantar também no Sistema Municipal de Ensino. Editoria de Política do Grupo à Tarde. O senhor propõe a criação de centros empresariais e industriais com isenção de impostos e imposto único municipal. A Prefeitura pode abrir mão de impostos, já que passa por grandes problemas financeiros? Jamais. Ninguém vai abrir. O imposto único é a tarifa mais justa que tem. Por isso que ela não é aplicada, né? Porque se ela fosse injusta, talvez ela estaria em vigor no país, que procura sempre fazer ao contrário do que se deve. Agora, a questão do imposto aqui, nós vamos ver a questão do ITIV, a questão do IPTU, nós temos que fazer todo um levantamento técnico para que se implante o imposto único. Mas o ideal seria o imposto único nacional, né? Porque poucas pessoas sabem. A gasolina custa 30 centavos, mais ou menos. Um carro zero custa R$8.000,
né? Então, um bujão de gás custa R$ 7, R$ 8, o resto é imposto. Então, se alguém achar que isso está certo, então faça bom proveito com esse pacote de imposto aí. Pergunta da plateia: quais são suas propostas para a revitalização do bairro do Comércio para melhorar o funcionalismo público municipal? Olha, uma das propostas que a gente pode para o bairro do Comércio é se transformar, como vem se transformando, num campus municipal. Então, tem vários prédios que se pode pensar em continuar essa expansão de universidades e faculdades ali no comércio. E, principalmente, que é importante, você vê que os candidatos falam, vamos revitalizar o comércio, mas todos eles, é só você ver onde é o comitê de cada um, você vai ver que ninguém fez o comitê no comércio, a não ser eu. Então, não adianta só falar, a gente tem que fazer, demonstrar, né? Outra coisa que é importante, vocês que são pessoas mais esclarecidas, analisem as emendas parlamentares, porque tem 3 candidatos que são deputados federais. 3, né? Assemineto, Marinho e Pelegrino. Então eu vejo eles falando com tanto entusiasmo, não, porque pela educação, nós vamos fazer tudo pela educação. Então eu quero saber, nas emendas deles, o que é que realmente eles fizeram pela educação. Quando eles falam, vamos fazer pela cultura, tá bom. Nas emendas deles, o que é que eles fizeram pela cultura de Salvador? Ah, vamos fazer pela saúde, ótimo. Vamos ver nas emendas deles o que é que eles fizeram pela saúde de Salvador. Porque falar, tendo na mão o poder de fazer e não fazer, isso daí chama-se hipocrisia. Mentira. E eu não trabalho com mentira.